Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia. Risos nervosos. A Débora tá se matando. Pegou Essa até um é a hora que a gente borra todo o rímel, né? E não sabe o que faz daqui para frente, porque tem 3 horas de jornal. Bom, vamos lá. Chegamos com as nossas apurações da vida real, para além dos espíritos que nos cercam por aqui. A gente tem Basília Rodrigues, tem Pedro Duran, tem a Débora Bergamasco. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou... Débora, segura aí. A gente já fala com a Débora. Pedro, eu vou colocar na tua mesmo, tá? O Pedro acabou de ouvir alguns juristas, enquanto a gente vai recuperando e tomando água, sobre de que maneira tudo pode acontecer aqui para frente. Daqui para frente, porque é lógico que a gente é muito embasado, né, Pedro, por as interpretações do caso, a defesa ou a posição defendendo muito embasados por sentimentos, mas é importante a gente observar o que tecnicamente, né, pode acontecer daqui para frente. E o que os juristas com quem você conversou, as pessoas que você apurou, informaram? Basicamente, 2 fatores que podem anular a delação de Mauro Cid, que são eles: a perda de credibilidade do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e o vício de voluntariedade. O que significa isso do ponto de vista legal? Quando você fala em perda de credibilidade, isso significa que quando o Mauro Cid fala, por exemplo, das ações de Alexandre de Moraes, da Polícia Federal e dessa investigação, da condução em si, mostra as discordâncias com a investigação, isso afeta diretamente a credibilidade do militar. E isso pode colocar em jogo, em risco, a delação premiada dele. Mas também há um elemento que se chama de perda de voluntariedade. E aí, esse vício no processo legal, ele acontece quando, basicamente, você que está firmando uma delação premiada não faz um depoimento voluntário. Você é coagido a fazer aquele depoimento. Sem esse elemento voluntário por parte do delator, a delação premiada estaria em risco. Então, qual é a expectativa dos juristas com quem eu e o Pedro Venceslau conversamos? Que uma audiência com o juiz seja realizada agora e Mauro Cid seja questionado. Este áudio, de fato, é seu? Em sendo seu, você mantém as afirmações que você fez durante essa conversa com supostamente um amigo? Se Mauro Cid responder sim para as 2 perguntas, grandes chances, segundo os juristas, dessa delação premiada ser anulada, Elisa. Pois é, mas aí a gente até volta aqui uma casinha para a gente poder compreender o que a Débora Bergamasco traz para a gente de apuração em relação à PF. Porque isso que o Pedro nos traz de interpretação é o olhar dos juristas, caso seja verdade, comprovado tudo isso que foi publicizado e vazado. Porém, o que a Débora Bergamasco soube? Que fontes da PF dizem que, ele não foi pressionado a nada. E mais, né, Débora? Nós gravamos, está tudo gravado a delação. Se isso eventualmente for necessário, a gente tem um registro, ou seja, tem um fato para embasar essa derrubada de suposição, né, Débora, de que ele teria sido pressionado. Exatamente. Nossa apuração, bom dia, Elisa, bom Pedro, dia. Basília e a todos que nos acompanham. A nossa apuração a gente dividiu aqui em 2 frentes, tá? PF e ministros do Supremo, porque no fim das contas, quem é que vai analisar se essa delação continua válida ou não? O Supremo, né? E a PF vai sustentar ali a maneira em que essa delação foi obtida. Agora, importante dizer, seria obviamente surpreendente se essas fontes da Polícia Federal dissessem, olha, realmente teve pressão, nós obrigamos a falar o que ele não queria. Então, óbvio, né, que mesmo em off, conversei com fontes da Polícia Federal, mas que disseram o seguinte, não teve pressão, ele se dispôs a falar, ele contou o que ele queria, o que ele sabia, nós fomos perguntando, porque é um interrogatório, né? Porém, tudo isso está filmado. É fácil de provar que durante o depoimento não houve pressão. Então, a gente tem que analisar o seguinte, de fato, tudo está filmado, foi presenciado, inclusive, pelos advogados do Mauro Cid, tudo está filmado e é fácil de checar.
O que fica de interrogação é até chegar ao momento da delação, né, em que ele sentou na frente ali dos investigadores e começou a falar. E foram várias horas, né, para você fazer uma delação, vários vídeos, mas até chegar ali, houve pressão? Né? Como provar isso? Então, isso é um fato. A PF diz... Não houve pressão, ele falou o que ele quis, como ele quis e quando ele quis. Temos todas as gravações, mas reconhece que o seguinte, já teve impacto o vazamento desses áudios com essa reportagem da revista Veja, já trazem um certo prejuízo na narrativa, porque, olha, me disse o seguinte, as redes sociais bolsonaristas já estão reverberando mais essa mentira, me disse fonte... importante da Polícia Federal. E a nossa apuração também com ministros do Supremo com quem eu conversei agora pela manhã. Me disseram o seguinte, é preciso ouvir de que se trata esse áudio, do que ouvir como foi, em que circunstâncias, se é ele mesmo e tudo mais, investigar o que aconteceu, porque ele disse isso, e se ele, mas a princípio, a priori, o espírito ali, o entendimento do Supremo, de ministros do Supremo com quem eu conversei, é de que não tem havido pressão. Não acreditamos em pressão, foi o que me disseram fontes do Supremo Tribunal Federal, ali dos ministros ouvidos por mim. Então, olha, se a PF nega, ministros do Supremo já estão num espírito, desconfiando dessa história de pressão, de que ele foi obrigado a dizer aquilo que ele não queria dizer, inventar coisas, enfim. Querem ouvir, é preciso aguardar, porém, não acreditam em pressão também. Então, assim, o ambiente é para que seja mantida essa delação. Claro, obviamente, vai depender das cenas dos próximos capítulos e eu acho que é a Basília que vai contar. Totalmente, porque a Basília fica ali com as suas fontes, em contato com a defesa e tudo mais, e a gente que vai vivendo essa vida ao vivo é um misto de fantástico com caótico, né? Porque a gente fica aqui ao vivo trazendo as pecinhas para você que está nos acompanhando na CNN Brasil, para ir construindo esse grande mosaico. É lógico que cada lado vai partir... do seu princípio de defesa. E a defesa, né, Basília Rodrigues, de Mauro Cid, totalmente vai ficar muito dedicada a tudo isso. O que exatamente a defesa tem dito? Por parte da PF, já está ali a apuração da Débora. Ninguém fez pressão e foi tudo filmado. O Pedro nos traz o acréscimo dos juristas. Se for verdade, temos um risco com a delação. De que maneira a defesa tem se posicionado, Basília? Olha, tudo bem, Elisa? Muito bom dia a todo mundo que está com a gente aí no Live CNN. A defesa não confirma a autenticidade desse áudio, né, do conteúdo dessas informações, mas, ao mesmo tempo, minimiza o vazamento, minimiza o que foi dito, né, diz que não prejudica em nada a investigação. Essa é, claro, uma estratégia para que Mauro Cid não saia como o maior prejudicado desse vazamento. Até aqui, o que a gente tem de análise, ouvindo as diferentes fontes, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Polícia Federal, pode ter sido um grande tiro no pé, porque, ao contrário do prejuízo à investigação, quem pode sair mais queimado dessa história é o próprio delator. E aí é que eu queria chamar a atenção para alguns pontos de análise. A gente está falando de uma investigação sobre atos antidemocráticos, tentativa de golpe no país. Aí vem o vazamento de um áudio do delator, o principal delator deste caso, atacando o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, né, fazendo críticas aos métodos de investigação. E é um ponto muito sensível, porque ele coloca dúvidas sobre o que a Polícia Federal está fazendo, quais foram os procedimentos adotados no caso dele e dos demais depoimentos. Uma outra contrariedade. Este caso está todo sob sigilo, né? Alguns depoimentos, né, 27 depoimentos saíram, mas a delação mesmo está sob sigilo. As próprias defesas, né, dos acusados reclamam disso, que não tem acesso à integralidade deste processo. Então, o caso está sob sigilo e o delator está no varejo,
falando sobre o caso em grupos de WhatsApp. Então, por essa construção da peça, né, desse quadro aí, a gente vê que é Mauro Cid que vai sair mais prejudicado se confirmada a autenticidade desses áudios, até muito mais do que a investigação. Então, ato contínuo, logo que veio o vazamento desses áudios pela revista Veja, todas as fontes dessa área da investigação dizem agora é Mauro Cid que vai se dar mal e terá que explicar, não sobre os fatos, porque a investigação não tem dúvidas dos procedimentos adotados e das informações delatadas por Mauro Cid, porque tem outras provas. O que Cid terá que esclarecer é o que ele acha, pensa sobre a investigação e chegou a, supostamente, reproduzir isso num áudio. Então, a dúvida aí não é num sentido de depoimento para que ele encaixe novas peças na investigação. É um autoesclarecimento, né? Para que ele mostre para a investigação que não está fazendo, até uma expressão utilizada pela Veja, jogo duplo. Porque se isso ficar confirmado, aí você vai ter toda essa exposição dos fatos, o que já foi evidenciado pela delação em prisões, buscas e apreensões e outras provas também que foram produzidas, tudo exposto, mas o prêmio da delação cai por terra. Então, por isso, agora, toda esta preocupação. Se ele vai ser ouvido, o Pedro destacou que, de acordo com os juristas, o procedimento comum é que o juiz, né, do caso, o juiz que faz aí a instrução do caso, possa ouvir o Mauro Cid para que ele esclareça o conteúdo destes áudios. Se assim ou de outra forma, a gente ainda não bateu o martelo, ainda não tem fonte oficial dizendo para onde vai o Mauro Cid agora. O fato é que os advogados estão preocupados e a gente tem que observar quem ganha com este vazamento. A ideia era reforçar uma tese de perseguição, reforçar uma fragilidade na investigação, prejudicar um enredo, né? Prejudicar a conclusão do que a Polícia Federal tem investigado. Porque a polícia, além de apurar os fatos e trazer provas para tanto, ela também serve para diferenciar o que é verdade do que é mentira. Na hora que os investigados, por meio do seu delator, dizem, olha, tá vendo? Eu fui forçado a dizer isso. É uma briga que vai além dos processos, é uma briga de narrativa para dizer qual a história que ficará no fim disso tudo. Ou seja, ainda que a polícia investigue e que o Supremo julgue, condene, prenda, sempre vai ter essa dúvida ou esta falácia de que não foi bem assim.